Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao programa Vida Plena. Hoje eu quero fazer uma reflexão aqui sobre viver com sabedoria. Viver uma vida solidificada na espiritualidade. E o texto bíblico que eu vou usar aqui é o texto de Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 18. Vou repetir aqui, Efésios, capítulo 15, versículos de 15 a 18. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não se identificam com a religião cristã e acabam achando que a Bíblia é um livro pertencente à denominação ou às denominações religiosas. A Bíblia não. A religião cristã, né, seja ela a evangélica ou a católica e o espiritismo também, né, usam a Bíblia como livro para sua regra de fé. Mas, se formos honestos, a Bíblia é um livro universal, que fala de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, o Antigo Testamento revela a face do Deus Pai. Os 4 evangelhos revelam a face de Jesus. E de Atos dos Apóstolos a Apocalipse revela a face do Espírito Santo. Sendo a Bíblia um livro cristocêntrico. O centro da palavra de Deus é Jesus Cristo. Mas a Bíblia também diz em 2 Timóteo 3, versículos 15 e 16, que toda Sagrada Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para educar, corrigir, redarguir e instruir todo homem de Deus para que seja perfeito em toda a vossa boa obra. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é um livro para a praticidade da nossa vida. Para aqueles que são cristãos, para que você possa ser genuinamente um cristão, você tem que viver a palavra de Deus. Eu tenho 5 princípios para viver a palavra, que é ouvir a palavra, seja por meio de uma pregação ou por meio da leitura. Segundo, eu medito na palavra de Deus. O Salmo de número 1 diz: Feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores e não segue o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, e nela medita de dia e de noite. Também, para Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, Deus dá essa ordem para que ele medite na palavra. Também devemos estudar a palavra, esse seria o terceiro princípio, fazer um curso de teologia, ou aprender a Bíblia através dos mestres, daqueles que realmente conhecem a palavra de Deus e podem ensiná-la. Um quarto princípio é vivê-la. E um quinto princípio é anunciá-la. Como o programa Vida Plena não é um programa de placa religiosa, eu quero trazer uma mensagem de praticidade para a sua vida, seja você cristão ou não. Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 18. Eu vou ler aqui na tradução na linguagem dos dias de hoje, que diz assim: Portanto, prestem atenção na vossa maneira de viver. Não viva como os ignorantes,
mas viva como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem todas as oportunidades que vocês têm e não vivam como pessoas sem juízos, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E não vos embriague com o vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo algo muito importante para a nossa vida. Prestem atenção na vossa maneira de viver. E aí eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão. De que forma estamos vivendo a nossa vida? Estamos vivendo uma vida que vale a pena? Estamos sobrevivendo? Estamos vivendo uma vida mediana, uma vida medíocre? Ou estamos vivendo uma vida plena? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E aqui tem dois objetivos de vida abundância, dois sentidos de vida abundante. Uma vida na eternidade com o próprio Cristo e uma vida abundante aqui na terra. A marca do cristão é o amor, mas uma outra marca do cristão é uma vida abundante. Tem muitas pessoas que não são cristãs e através de métodos estão vivendo uma vida plena. Para eu que acredito em Cristo como centro da existência da minha vida, acredito que sem a presença dele na minha vida, sem Jesus na minha vida, o meu vazio não é preenchido. As outras coisas são para complementar. Mas isso é o Carlos que professa uma fé em Cristo Jesus. A espiritualidade, ela faz parte da vida do ser humano. Tem muita religião que não tem espiritualidade. Porque na minha opinião, a espiritualidade é algo singular, é algo do indivíduo. E a espiritualidade, ela tem uma ampla explicação. E eu começo a reflexão, falando sobre espiritualidade, é como você está vivendo a sua vida. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: e o Deus de toda paz vos santifique, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Paulo está dizendo que o homem é tricotômico, é tridimensional. Ele tem espírito, ele tem alma, que representa a mente, a sede da inteligência, da vontade, das emoções e que representa também a nossa vida de relacionamentos. E o corpo, aquilo que eu falei nas outras aulas, você tem cuidado do seu corpo? Quem cuida do corpo se alimenta de forma saudável, dorme o sono dos justos, porque dormir preocupado não dorme. Pode tomar a medicação que for, a mente vai continuar produzindo preocupação e você acorda no outro dia indisposto, irritado, melancólico, hipersensível e até mesmo depressivo ou ansioso. O sono reparador é o sono dos justos. Você pratica regularmente exercícios físicos? Quando eu faço isso, eu cuido do meu corpo. E um quarto adjetivo aí é manter a vida intelectual ativa. Então, como você tem vivido a sua vida? A sua espiritualidade é uma espiritualidade ativa e coesa, sólida? Você cuida do seu território emocional, da sua mente?
Você cuida do seu corpo? Essa é a primeira reflexão. Portanto, prestem atenção na vossa maneira de viver. Como nós estamos vivendo a nossa vida. Segundo, ele diz assim: não viva como os ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que vive sem conhecimento. E para você que é cristão, Jesus crescia na graça, na espiritualidade e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Jesus adquiriu o conhecimento espiritual e o conhecimento humano. Aquilo que eu sempre falo, a espiritualidade e a ciência, elas podem sim caminhar juntas. Sim, podemos fundir a ciência e a espiritualidade, a fé, a palavra. Apesar que, na minha humilde opinião, tudo que a ciência vem revelando sobre o comportamento humano já está aqui na Bíblia. Codificada talvez para muitos, mas para aqueles que estudaram a Bíblia de uma forma profunda, quando eu olho para a psicologia comportamental, quando eu olho para a programação neurolinguística, quando eu olho para a ciência, eu vejo que já está tudo aqui na Bíblia. Se você é uma pessoa que decidiu viver sem o conhecimento, a vida para você vai ser mais difícil. A vida para você vai ser muito mais difícil. Então, conhecer a palavra de Deus e o conhecimento acadêmico, o conhecimento cultural é importantíssimo para a sua vida. Terceiro, ele diz: mas vivam como os sábios. Para a Bíblia, o sábio é aquele que tem temor a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? É medo de Deus? É o medo de ficar sem a presença de Deus. Por isso que, diante ao pecado, ele pensa antes de agir. Se eu cometer esse pecado vai me levar para longe de Deus? Esse pecado vai agradar a Deus? O temor de Deus, ele é juiz na nossa consciência. Medo de Deus é depois que eu cometo pecado e fico com medo das consequências, seja de Deus ou das coisas da terra. Em outras palavras, o sábio, ele tem uma espiritualidade. Ele tem medo de viver sem a sua espiritualidade, porque ele sabe que a espiritualidade é o alicerce da existência dele. Sem espiritualidade, o homem é incompleto. Por isso que é importante você, que de repente não é cristão, encontrar a sua espiritualidade. Então, o sábio, ele tem medo de ficar sem a espiritualidade. Segundo, todo sábio, ele senta para aprender. Como diz um grande amigo meu, não se pode levantar para ensinar quem não se senta para aprender. Uma terceira característica de uma pessoa sábia, ela tem sede de conhecimento, ela senta para aprender e ela aceita a correção. Ela aceita ser corrigida, ou seja, toda pessoa sábia é humilde, é desprovida da arrogância. Lógico que nós devemos praticar a humildade, essa virtude, todos os dias para que possamos diminuir a nossa arrogância, a nossa presunção. Quanto mais eu pratico a humildade, menos arrogante eu sou. E o que é a humildade? É a capacidade de reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas limitações, as suas inabilidades, as suas deficiências, as suas imaturidades.
O sábio é honesto. Ele usa esse princípio como virtude também na vida dele. E vou repetir aqui, honestidade não é falar a verdade para o outro. Honesto é aquele que primeiro fala a verdade para si. Ele é humilde e honesto. A humildade e a honestidade caminham lado a lado. E eu vou continuar aqui para a aula não ser muito estendida. Portanto, os dias são maus. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Os dias são maus. Se você ligar a televisão, você vai se atualizar rapidinho no que está acontecendo. Se você dar uma olhada rapidamente na sua família, você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Se você olhar a sua cidade, você vai entender o quão os dias são maus. Todos os sentidos da maldade. Mas existem oportunidades de viver uma vida melhor, uma oportunidade de ser um pai mais presente, de ser uma mãe mais presente, de ser um filho melhor, de crescer na sua carreira profissional, de viver com qualidade de vida. É você que decide. Os dias são maus, é uma realidade, é uma verdade, não tem como fugir desta verdade, mas eu quero fazer parte desses dias maus, desse momento em que a humanidade está vivendo. De repente você precisa quebrar algumas crenças, algumas resistências. Eu vou te dar um exemplo de uma que eu quebrei aqui. Política. Não é que eu abandonei a política e vou me tornar de novo um alienado da política. Não. Eu coloquei na balança de valores e vi que ficar brigando por uma ideologia política não me leva a lugar nenhum, a não ser ao estresse, à inimizade, a um gasto de energia desnecessário. Primeiro, eu já sei a minha convicção ou as minhas convicções. Eu já tenho um posicionamento definido. Agora, ficar num embate com pessoas, gastando uma energia desnecessária, eu decidi abrir mão desse tipo de conversa. Assisto sim, me atualizo sim, sinto raiva sim, mas não me deixo dominar por isso. Para quem já me conhece pessoalmente, sabe que eu fui um lutador político, um debatedor político, e hoje eu estou fora dessa. Então o sábio, presta atenção, vou reiterar aqui, ele preserva a sua espiritualidade, ele tem temor a Deus se ele for cristão, ele tem medo de ficar sem a presença de Deus, ele tem medo de ficar sem a sua espiritualidade. Segundo, todo sábio senta para aprender porque tem sede de conhecimento. Terceiro, ele aceita a correção porque é humilde, é honesto. Todo sábio pensa antes de agir, ele não age no impulso. Provérbios 13:16 diz: todo homem prudente pensa antes de agir, mas o tolo age sem pensar. Quem você tem sido? Uma pessoa ignorante? E tem uma vertente da ignorância, que é aquela pessoa que é cheia de conhecimento, é arrogante pelo conhecimento, mas não vive uma vírgula do seu conhecimento. Isso também é arrogância, tá? E ignorância também. Então nós precisamos abrir a nossa mente. Eu vou continuar esse texto numa segunda aula, porque eu firmei também não fazer aulas estendidas para que você possa assistir e não perder muito tempo aqui na internet. Eu vou falar sobre isso, sobre a abstinência da internet. Usar o seu smartphone, a sua Smart TV, de uma forma moderada. Tá bom? Eu quero fazer uma oração por nós, para que nós possamos ter um final de semana abençoado. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito.
em nosso favor. Te agradecer pela tua misericórdia, porque se abrimos o nosso olho hoje, é porque a tua misericórdia, o teu amor nos alcançou. Que possamos aprender a viver, prestando atenção na forma em que estamos vivendo, ou de que forma estamos vivendo, e também que possamos viver uma vida com sabedoria. Desde já, eu te agradeço, te louvo e te bendigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.